mas agora eu fiquei nervoso. Não, pode ficar tranquilo, gente. Pode começar. Ai, tô nervoso. Estamos iniciando um novo quadro aqui no MFV, que é o MFV Cast. Em comemoração aos 11 anos de escritório na nossa cidade, Sorriso, estamos aqui iniciando um projeto que vai abordar vários assuntos sobre empreendedorismo, direito, de diversas áreas, para você que é empresário, para você que é cidadão. E para começar estreando esse quadro com o pé direito, temos aqui dois grandes nomes da advocacia jurídica da nossa cidade, que é Dr. Igor e Doutora Bárbara. Sejam bem-vindos ao programa, fiquem à vontade, é de vocês e para vocês. Quero agradecer, Laine, pelas bondosas palavras. Vindo de você significa muito pra gente e dizer que é uma alegria muito grande pra gente poder estar estreando esse quadro, que é um sonho antigo nosso, mas que agora, comemorando os 11 anos, a gente conseguiu colocar pra frente, que é poder trazer um pouco mais de acesso à informação, principalmente para a população jovem, né, que é a que mais consome podcast. Trazer histórias de empreendedores de sucesso, de empreendedores que começaram do zero, trazer um pouco de gestão também, como é gestão empresarial, como é processo, e tudo isso a gente vai tentar abordar aqui no MFV Cast, através de vários episódios muito bacanas aí que o pessoal vai poder acompanhar. Muito obrigada pelas suas palavras, Laine. É uma grande alegria para a gente estar aqui com você, para conversar sobre direito, que é o nosso mundo, sobre a advocacia, que é a nossa paixão. E a gente espera, com esse quadro, trazer esse mundo para perto da população, que muitas vezes as pessoas não se identificam, acham distante. A gente quer realmente simplificar questões jurídicas, simplificar o direito, aproximar gestão e direito para mostrar como o mundo jurídico pode ajudar na vida do empresário. Então, realmente, a gente está bem ansioso por esse quadro para desenvolver aí por muito tempo. Que legal, democratizar o acesso ao direito, né? De forma mais simples, porque o direito, às vezes, a gente tem muito tabu, que é muito complicado, e às vezes é até mais fácil do que se imagina, com uma boa assessoria, um bom advogado. Então, que bom que vocês pensam assim, né? Além de ser sócios, vocês dois já são um casal, têm uma família, uma história que vem desde os estudos, quando vocês estudavam, assim, ensino médio, né? Salvo engano. Sim. No ensino médio. E aí, a primeira pergunta aqui que os internautas estão mandando, tá? As caixinhas de pergunta. Que os internautas estão mandando, que a produção preparou para vocês, é que vocês estudaram juntos e decidiram empreender muito jovens, né? Vocês começaram cedo aí na advocacia. E olhando para trás, qual foi o momento exato em que perceberam que, além do casal, vocês seriam sócios? Uma história bem interessante, porque a gente começou a namorar na escola. O namoro se desenvolveu durante toda a faculdade e durante a faculdade, Bárbara conseguiu um estágio em um grande escritório de João Pessoa, que é o nosso sócio, o nosso parceiro hoje em dia, que é o Mozalas Azevedo, e eu estagiava em um outro grande escritório, que era o Porto e Maia. E a gente não trabalhava juntos em João Pessoa. A gente se formou, fomos os dois contratados por cada escritório respectivamente, Bárbara pelo Mozalas Azevedo, eu pelo Porto e Maia, e começamos a atuar lá em João Pessoa. Acho que ficamos cerca de 1 ano atuando como advogados em João Pessoa. Quando, de fato, surgiu esse estralo, essa ideia, né? E foi minha essa ideia. Eu cheguei para a Bárbara, apesar de não ser sousense, mas sempre gostei muito de Sousa, sempre fui apaixonado por Sousa. Vinha passar as férias aqui em Sousa com Bárbara, festa de setembro, enfim. E me identifiquei desde sempre com a cidade e convidei Bárbara. Disse, Bárbara, vamos abrir o escritório em Sousa? Ela, a princípio, achou meio loucura assim, mas depois embarcou de cabeça e estamos aí até hoje. Porque eu morava em João Pessoa há mais de 10 anos já, né? É muito comum aqui na nossa cidade os jovens irem estudar em João Pessoa, ensino médio, faculdade. Sim, sim. E eu fui na 8ª série para lá, que hoje é o 9º ano, né? Muito nova, com 13 anos. E já estava habituada, já estava trabalhando num grande escritório e não imaginava mudar o meu curso. Mas também era muito desgastante, né? A vida na capital tem os seus desafios. Questão de trânsito, questão de não parar em casa. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Sim, eu saía muito cedo de casa, só voltava à noite, morava sozinha, porque eu não era casada, minhas irmãs já tinham se mudado, então eu morava absolutamente sozinha. Então, assim, esses desafios estavam me desgastando.
E Igor, com a sua sempre sabedoria, identificou isso, que realmente não estava, aquela rotina estava me desgastando, e trouxe essa ideia que me surpreendeu a todos, mas foi a melhor coisa que ele poderia fazer para as nossas vidas. Então quer dizer que a ideia foi de Igor de vir para Souza. Sim. E por que Souza? Por que escolheram Souza para ser a sede de vocês? Como eu disse, eu sempre tive, apesar de não ser daqui, tive uma identificação direta desde a primeira vez que eu vim para cá. E nós temos aqui, os pais de Bárbara são daqui, a mãe de Bárbara é de Souza, o pai de Iraúna, mas mora aqui há muito tempo. Então a gente tinha um laço familiar aqui que nos puxava de volta, né? A mãe de Bárbara é referência também aqui em Souza, o pai dela da mesma forma é uma grande referência. Então a gente tinha esses dois grandes nomes que nos abraçavam aqui e a gente tinha certeza que iriam nos ajudar nesse início, né? Bacana. Vocês falaram aí, mencionaram a questão do Mousalas, né? Como surgiu também a ideia de juntar o MFV com o Mousalas, que já é uma grande referência no meio jurídico? O Mousalas é um escritório de advocacia com mais de 2 décadas, né, de história. Rinaldo é um grande nome com uma referência nacional em processo civil. Então, assim, para mim foi um grande presente ter estagiado lá. Eu comecei a estagiar lá em 2013. Foi seu primeiro contato, assim? Não, eu já tinha tido outras experiências, mas lá foi onde, assim, eu realmente me apaixonei. Na verdade, eu sempre fui apaixonada pela advocacia, para ser bem sincera. Desde que eu entrei no curso, eu sabia que eu queria advogar. Mas lá, assim, eu confirmei todas as minhas vontades e pude identificar uma advocacia moderna, uma advocacia que eu me identificava, né? Então, assim, quando eu comecei a estagiar lá em 2013, e logo em seguida eu me formei, em 2014 fui contratada, comecei a trabalhar. Então, quando eu trouxe para eles a informação de que viria para Souza, eles também tinham um projeto de expandir, né, o Mousalas. Então, eles apresentaram essa proposta de vir em sociedade conosco aqui para o Sertão. Legal. Uma forma de todos se beneficiarem, porque eles nos representam na capital, nós representamos eles aqui no Sertão, e é uma parceria que realmente é benéfica, né? É benéfica para ambos, porque eles sempre nos deram muito suporte, muito apoio, e somos muito gratos a eles por grande parte da nossa história também. Que legal, gente. Essa parceria é super importante, ainda mais no meio jurídico, né? Que pessoas precisam de pessoas, na verdade. Certeza. Que bom que vocês se encontraram aí com eles. E nos ajudou quando viemos para a Souza, nós éramos 2 jovens advogados e a sociedade nos deu um grande suporte que a gente tinha ali a gente sabia que tinha por trás da gente uma grande equipe, grandes profissionais que poderiam nos dar esse auxílio. E isso fez com que a gente pudesse evoluir muito mais rápido do que se a gente estivesse sozinho. Então, vocês estagiaram ainda nesses escritórios, o Mousalas e o Porto de Maia. O Porto de Maia. Vocês estagiaram ainda na faculdade ou foi pós-faculdade? Vocês decidiram abrir o escritório quando terminou a faculdade, pegaram a AB ou foi depois de algum tempo? Não, foi como eu disse, a gente estagiou e depois que estagiou, ambos foram contratados por esses escritórios. E a gente ficou cerca de 1 ano trabalhando lá em João Pessoa como advogado já tem contratado. encerrado a faculdade? Já com a AB, já advogado contratado. E aqui eu quero fazer um registro também, que eu trabalhei no Porto de Maia, mas tive grandes professores lá, como Zé Mário Porto e também Daniel Sebadelli, que é meu compadre, foi meu padrinho de casamento, que hoje é sócio, diretor de um dos maiores escritórios também do estado, que é o Sebadelli Aranha Vasconcelos, que também o Sava, que no início lá, apesar de não ser sócio, mas nos deu um suporte muito grande e nos ajudou bastante no início da carreira também. Gente, a primeira década é um marco, né? Vocês fizeram 10 anos ano passado, 11 anos esse ano. E se vocês pudessem descrever a personalidade do MFV em uma palavra, qual seria? Doutora Bárbara, faça as ordens. Eficiência. É nesse sentido a palavra? Qual que é a palavra que descreveria a personalidade do MFV? Eficiência. Eu acredito que, assim, seriam muitas opções, porque a gente tem muitos valores e muita coisa nos define. Mas o principal para a gente é realmente procurar a melhor solução de forma eficiente, né? De forma mais benéfica, mais econômica para o cliente. Então, eu penso que seja eficiência. Sim, sim.
E você, doutor Igor, concorda ou tem outro ponto de vista? Não, concordo também, mas eu acho que dá para unir a eficiência que Bárbara falou com modernidade, moderno. A gente é um escritório que desde sempre, desde lá de 2015, a gente sempre tentou Olhar para frente, olhar né? para frente e ser diferente dos outros. A gente nunca quis aquele padrão tradicional de advocacia, que hoje em dia já está bem batido, mas quando a gente começou em 2015 era muito normal o padrão tradicional de um escritório de advocacia. E a gente sempre foi contrário a essa maré, né? A gente sempre quis trazer o novo, o moderno, o diferente, e eu caracterizaria, né, como eficiente e moderno. Eu acredito também muito fielmente nessa palavra, porque quando eu posto as coisas no meu Instagram, muitos jovens se atraem, né, pela essa visão do escritório, porque eu acho que vocês transitam bem em todas as faixas etárias, mas a questão de vocês se dedicarem ainda mais para estar, claro, com os clientes mais antigos, mas também fazer questão de incluir pessoas mais jovens, que estão se formando também, pessoas que, além de tudo, não têm o juridiquês na ponta da língua, vocês conseguem traduzir bem. Então, acho que essa questão de unir a tecnologia, as redes sociais, vocês conseguem transitar bem sobre essas questões de forma fluentemente, assim. Eu acho... Eu não posso nem falar, né, gente? Eu tô aqui, vou ficar neutro. Não posso, eu vou ter meu profissionalismo. Mas é bem bacana a dinâmica de vocês. Não sei quem é o responsável, né, por essa questão logística de marketing, mas tá de parabéns também. E vocês escolheram Souza para ser a sede de vocês no escritório e vocês chegaram justamente com uma proposta diferente, né? Full service, principalmente com foco em empresarial. Sabemos que Souza é uma grande região de empresas, né? Por ser do interior, mas ao mesmo tempo é uma região muito forte do Alto Sertão. E aí eu queria saber de vocês se tiveram alguma dificuldade, houveram desafios em colocar esse modelo empresarial em prática aqui na nossa cidade. Houve alguma resistência das pessoas, ou foi mais leve, mais tranquilo? Se vocês ainda sofrem desafios, contem aí pra gente. Souza realmente tem um grande potencial, né? O souzense, ele é um empreendedor nato e gosta de investir na cidade, e é impressionante. Onde a gente fala de Souza, as pessoas têm essa percepção. A referência. A referência de pessoas batalhadoras, de pessoas empreendedoras que gostam de investir na cidade. Isso é o que chama mais atenção. Mas, culturalmente, a resistência que a gente encontrou, e era a nossa preocupação na época, é que a advocacia, o serviço jurídico, né, a assessoria jurídica, ainda é vista como uma despesa por muitos. No sentido de que só procura quando realmente precisa, porque surge um problema. E a ideia que a gente trouxe ia diametralmente no sentido oposto, porque a gente defende uma advocacia preventiva, assessoria jurídica para empresas ou também para pessoas físicas, enfim, mais voltada na prevenção, em parecer, em análise de contrato, tudo de forma preventiva. A gente não quer esperar o litígio acontecer, né, o processo acontecer para intervir. E a gente encontrou essa resistência, principalmente se falando 11 anos atrás, porque, primeiro, ninguém tinha essa cultura, esse hábito de pagar mensalmente para ter aquela assistência disponível. E segundo, porque as pessoas viam que era uma despesa e não um investimento. Mas a gente foi bem recepcionado desde o começo, no sentido de que todos os eventos que a gente fez, trazendo palestrantes de fora, trazendo conhecimento jurídico, porque essa intenção de democratizar o conhecimento jurídico não é de agora, que a gente está colocando em prática com o podcast. Desde o início, né? Mas desde o início a gente teve essa intenção. A gente sempre promoveu eventos, mais de um por ano, para democratizar esse conhecimento, realmente. Então, a gente sempre foi muito bem recepcionado, todas as pessoas tinham muito interesse no nosso conteúdo, mas a gente encontrava essa resistência que a gente foi quebrando aos poucos. E assim, graças a Deus, com o tempo, a gente também foi possível mostrar o nosso trabalho, né? E a necessidade e a indispensabilidade dele. E hoje a gente já consegue, eu digo que a gente não tem mais nenhum tipo de resistência, né? As pessoas já identificam a importância a necessidade, e a necessidade daquele serviço. Eu concordo com o que o Bárbara falou, foi exatamente dessa forma. No início tinha essa barreira, essa resistência,
essa visão de despesa no lugar de investimento, mas, como eu disse, a gente sempre buscou ser muito moderno, ser muito para frente, e a gente implementou desde o começo, acho que desde o primeiro ano de escritório, os eventos, a gente trazia palestrantes de fora, a gente já fez eventos com parceria com o Juiz do Trabalho à época aqui de Souza, e isso chamava a atenção dos empresários. Ó, esses meninos, né, que a gente tinha acabado de chegar, dois Ainda meninos, sou bem chamada novos, de né? menina. esses meninos estão fazendo um evento com o Juiz do Trabalho, então a gente sempre teve essa coragem e essa audácia assim, de fazer o diferente. E a gente foi com esse conjunto de atitudes mostrando para o empresariado aqui de Souza que realmente a assessoria jurídica não é uma despesa, mas sim de fato um investimento que vai agregar muito para o seu dia a dia. Como o Souza está ganhando grande expansão, tanto em questão de indústrias, de empresas, acho que agora as pessoas estão mais acessíveis à ideia, né? Que vocês já foram pioneiro aqui em Souza e agora são referência, bem bacana isso. Saindo do lado profissional um pouco, vamos agora abordar um pouco mais sobre o casal, a vida íntima de vocês, assim, né? Para, eu fiquei com medo. Que além de sócios, são um casal, tem uma longa história de amor envolvida. E o público quer saber, né, também como é que funciona aí a logística. E a primeira pergunta que os internautas mandaram aqui é essa questão: como é que vocês dividem as responsabilidades do MFV? Existe alguma regra de tipo, vocês estão jantando e não vamos falar de trabalho aqui, Igor ou Bárbara? Como é? Existe uma regra ou os 11 anos ensinaram que separar tudo é impossível? Uma hora ou outra tem que falar sobre o trabalho. Como é que funciona? Existem algumas pequenas regras, mas realmente é impossível separar tudo. A gente tenta evitar ao máximo conversar sobre trabalho em casa, mas realmente é impossível. Então, vez ou outra, a gente discute um caso, discute uma estratégia e acaba conversando. Mas a gente tenta, sim, evitar, porque afinal a gente já passa o dia junto aqui no escritório, né, trabalhando, debatendo, e quando chega em casa a gente tenta desligar ao máximo, mas é impossível. Então a gente tenta reduzir, né, a quantidade. Mas conversa, debate e diariamente também em casa, mas tenta diminuir o ritmo. Concorda também? Concordo plenamente. A gente tenta, né? Mas. Isso acaba atrapalhando ou ainda mais ou solidifica ainda mais o que vocês têm um com o outro? Ou chega um momento que é exaustivo, assim? Na verdade, a gente sabe equilibrar bem, sabe? Em Importante, alguns momentos da vida, né? Um tá mais desgastado, por exemplo. Tem semana que tem audiência todos os dias da semana. Isso naturalmente é desgastante. Ou tem semana que eu tenho muitos prazos. Isso naturalmente é desgastante. Então, às vezes um tá mais desgastado, o outro não. E aí a gente vai se complementando e entendendo também o momento do outro. E aí respeita mais, deixa de o falar. espaço, né? Deixa de falar sobre trabalho, né? Porque entende que a pessoa já está cansada. São 11 anos de escritório, são 10 anos de casado, são 18 anos de namoro, né? Então, Minha a meta, gente já gente. tem uma cumplicidade que dá para entender. E eu acho que uma das nossas principais características, se eu posso falar assim, é a questão da comunicação. Tanto quanto casal, quanto como sócio. A gente se comunica muito bem e como parceiro de beach tennis também, né? Que O hobby de vocês dois além de casal, sócio, a gente ainda é dupla de beach tennis. E a gente corre junto também. E então, eu acho que o principal segredo para isso tudo é de fato a comunicação. A gente se comunica muito bem, como ela disse, até às vezes por um olhar ou por um. Não precisa nem se falar, a nossa comunicação não verbal é muito forte também. Então a gente sabe se entender e vai lidando. Às vezes ela pelo meu olhar, ela sabe que eu não quero falar e respeita. Então esse é o segredo. Que bacana. Aí, gente, diga para você que quer fazer um relacionamento duradouro, tá vendo? Aqui não é sobre negócio já, é sobre relações também. E aí, eu queria saber de você, de vocês, qual a característica técnica de Bárbara que você, doutor Igor, mais admira e qual a característica técnica que você, doutora Bárbara, mais admira em doutor Igor? Essa é com certeza a pergunta mais difícil de hoje, porque são muitas. Viu? Aquela que considera essencial para o escritório, Bárbara, por exemplo. Você é prova disso. Bárbara, ela é referência para todos aqui, né? Não tem uma pessoa no escritório que não seja fã de Bárbara. Então, assim, eu admiro tudo nela e principalmente essa capacidade que ela tem de fazer tudo com maestria. Tudo ela faz bem feito. O que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito. Se ela fosse propor a pintar uma parede, vai ser a parede mais bem pintada de Souza.
Se ela se propõe como ela se propôs ano passado, a reformular o escritório, a organizar o escritório, tenho certeza que hoje a gente é o escritório mais organizado de Souza. Então, isso me admira muito nela, essa capacidade que ela tem O perfeccionismo, né? e a força de vontade mesmo, a garra, a determinação de o que ela se determinar a fazer, ela vai fazer bem feito. Para ela não existe meio termo, nem aquela meia boca. Não, vou fazer isso meia boca. Ou ela faz bem feito, ou ela não faz. E isso chama muito minha Toda atenção, boba, ó. porque não só eu admiro, mas todos aqui no escritório, ela é a referência do escritório, técnica e de gestão também. Então, eu admiro tudo nela, mas se é para dizer algo desse lado mais profissional, seria isso. E agora eu fico sem palavras. Eu também. Eu quero chorar. Ai, é bondade sua, meu amor. É porque você me vê com bons olhos. Mas Não. Ele falou bem certamente sobre isso. Você é muito perfeccionista. E que bom, né? Que bom. enfim, para não ficar, né, sobre Quer um mim. tempo, quer uma água, tá nervosa. Sobre Igor, bom, são muitas as qualidades também, mas me atenda assim a pergunta, porque assim que você fez a pergunta eu já pensei em uma coisa. E o que mais me admira nele, tecnicamente falando, né, na parte da advocacia, Que é essencial para o é a oratória. Porque ela é indispensável para dar uma resposta dessa, por exemplo, né, que fica todo mundo bobo, mas também em audiência, ele é um audiencista, assim, que extraordinário, todo o mérito da área do direito trabalhista aqui do escritório, que é grande, graças a Deus, é ele, porque ele personifica essa área, e é graças justamente a essa capacidade dele de fazer audiência como ninguém. E também sustentação oral, enfim, a oratória é muito determinante em muitas esferas do escritório, e eu diria que realmente se destaca assim nele. Que bacana. Gostei. Mas a resposta dele ainda foi melhor. Certeza, não, Eu vi que você se esforçou aqui. Era pra ter começado respondendo, porque não tem como superar, entendeu? A resposta dele ratifica o que eu falei da oratória. Muito bom. O último romântico. E Bárbara, esse mês de março, a pergunta é voltada agora para Bárbara, porque esse mês é o mês da mulher, né? E você, Bárbara, como o Igor falou, é uma grande referência pessoal, profissional. Além de uma boa filha, você é uma excelente esposa, você é uma ótima mãe também, uma excelente vice-diretora da OAB, né? Que além de ser advogada, você também é vice-diretora. Então, você, para ser mulher, chegar onde chegou, conquistar esse espaço, ser referência, que mensagem você deixaria para outras mulheres assim que se inspiram em você, que olham para você e vê alguém como um exemplo a ser seguido? E como você consegue também dar conta de tudo? Não tá aqui, viu? E veio agora essa pergunta. Foi babado, fechei. Você emocionou ela também. Eu não vou romantizar e dizer, nós conseguimos, é o poder da mulher, porque não é fácil conciliar tudo, né? Muitas vezes é desgastante, a gente se sente sobrecarregada, mas também é extraordinário conseguir fazer isso, né? É um desafio, né? É um desafio que quando você consegue, você se sente o máximo, né? Porque você consegue conciliar tantas áreas da vida. E o peso para a mulher sempre é maior, né? A sociedade espera mais. É porque a sociedade já tem essa imagem de que a mulher vai dar conta de tudo, né? Então, assim... É uma pressão. Existe essa pressão que acaba sobrecarregando ainda mais. Mas eu também quero dizer que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Isso a gente aprende com a vida. Muitas vezes, embora o meu perfeccionismo queira que eu dê conta de tudo, a vida me ensina que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa dar nosso melhor dentro da nossa capacidade e dar tudo certo no final também. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente deve fazer o que nos inspira e o que a gente ama, porque isso nunca vai nos esgotar, né? A gente sempre vai conseguir ter sucesso, a gente sempre vai conseguir ter realização, principalmente, se a gente fazer o que nos inspira e o que nos move, o que nós amamos, o que a gente é apaixonado por isso. É por isso que a advocacia nunca me esgota, porque realmente, assim, é o que eu amo fazer. E principalmente tudo fica mais leve quando a gente tem uma boa rede de apoio, né? Seja no âmbito profissional, seja em casa. Ter pessoas que nos admiram, como esse senhor,
que nos apoiam, que nos incentivam, que abraçam nossas ideias, porque também precisa ter quem faça, né? Não é só ter a ideia e colocar lá. Então, como aqui no MFV, que eu encontro todo mundo abraçando as ideias, isso realmente é recompensador e nos mantém firme no propósito. Vocês dois, como casal, tiveram 2 filhos lindos, super graciosos, assim, que é Maria e Miguel. E eu queria saber, eu não, os internautas, queriam saber como a chegada dos filhos mudou a forma como vocês enxergam o futuro do escritório. Você já se pega imaginando a próxima geração no MFV ou isso ainda não foi pauta entre vocês? Não, a gente, assim, mudou tudo porque quando a gente é pai, realmente muda tudo nas nossas vidas, né? Então, Bárbara costuma dizer que ressignifica a vida ter filho e eu concordo. Quando o Miguel nasceu, tudo ganhou um novo sentido, um novo propósito e a força, a vontade de vencer, a determinação aumenta, elas não é nem duplicam nem triplicam, é muito maior, assim, você ganha uma força extra, uma motivação extra muito forte. E realmente, uma grande guinada no escritório foi com o nascimento dos meninos que a gente ganhou esse propósito ainda maior, né? E o principal propósito que poder dar uma vida digna, uma vida confortável para eles. Inclusive, foi com o nascimento de Maria, né, que foi a segunda, que veio a necessidade de investir em gestão, justamente para possibilitar o crescimento do escritório e também possibilitar a nossa convivência ainda maior com os meninos, que a gente faz muita questão de ser presente, né? E se a gente cresce, mas não cresce o escritório, a gente fica refém do trabalho, porque a nossa hora de trabalho é limitada, né? A gente só tem 24 horas num dia. Então, a gente precisa crescer, e para crescer, a gente não aceita nada menos do que um crescimento organizado. Por isso que a gente precisa investir ainda mais em gestão, para possibilitar esse crescimento saudável, sem interferir na nossa convivência com os meninos. Mas respondendo a sua pergunta sobre a questão da próxima geração, a gente ainda não pensou nisso, porque eu acho que vai depender muito da vontade deles, né? Assim, aí, se eles vão se identificar com essa área ou não. Então, a gente prefere nem criar expectativas. Mas mudou muito nesse outro sentido que ele já falou. Se eles não seguirem, né? Se quiserem me adotar, gente, serei orgulho MFV. Alguém tem uma produção? Ai, que bom que o pessoal conheceu esse lado mais íntimo de vocês como casal, né? Que a gente vê assim, só vocês dois no terno, no salto, na oratória, assim, nas audiências, resolvem problemas e é bom o pessoal conhecer um pouco mais quem é Igor, sem ser Dr. Igor, e Bárbara, sem ser Doutora Bárbara. Agora vamos focar na parte mais técnica, focado na questão empresarial, que é o carro-chefe aqui do escritório, né? Que vocês são referências. E o empresário hoje, com a grande extensão do mercado, a globalização, o crescimento de Souza principalmente, o empresário de hoje busca muito mais do que alguém para apagar incêndios, né? Vocês comentaram que atuam mais na área preventiva, que é justamente evitar esse incêndio acontecer. Como a MFV atua para prevenir esses problemas e ajudar as empresas de Souza a crescerem? Nós costumamos dizer que cada um deve empenhar seus esforços naquilo que sabe fazer, né? E o que é que o empresário sabe fazer? Empreender. Sabe desenvolver aquela atividade para crescer a empresa. Ele sabe desenvolver a atividade para crescer aquela empresa. O que ele não precisa é gastar energia se preocupando com questões que não é da área de conhecimento dele, que é questões jurídicas. A penalidade que deve ser aplicada àquele empregado, se cabe ou não justa causa, Revisar um contrato. Revisar um contrato de chato, de né? Várias locação, páginas. Revisar contratos de 50, de 100 páginas, fazer um contrato com o seu cliente, com o fornecedor. Então, assim, se ele não é aquela área dele, se ele for querer fazer, ele vai gastar muito mais tempo, muito mais energia e muito provavelmente não vai encontrar um resultado tão bom. Então, assim... Desvia do foco principal, Desvia do foco principal dele. Então, o que a gente defende é que o serviço de advocacia, ele deve ajudar o empresário a crescer nesse aspecto de
permitir que ele empenhe, né, empregue a energia dele no que realmente vai fazer a empresa dele crescer e não se preocupe com questões jurídicas que o advogado, a assessoria jurídica dele vai poder dar muito mais facilmente, com muito mais segurança, as respostas que ele precisa. Perfeito, perfeito. Exatamente. Perfeito, né, doutor Igor? Perfeito. Perfeitamente. Ela não precisa falar mais nada, gente. A Não, Duda falou tudo aqui. E a gente busca muito, como a Bárbara falou no início, né? A gente se capacitou, a gente fez um curso ano passado no G4 em São Paulo, e justamente sobre gestão e processos internos. Então a gente busca entender a empresa de dentro. A gente busca conhecer quais são os gargalos, quais são os problemas do dia a dia do empresário, para poder dar também soluções eficientes para eles, soluções até que fogem da área jurídica, mas soluções que vão reduzir um risco, vão otimizar tempo. Então a gente buscou se aperfeiçoar nisso também, para dar essa assessoria completa, seja na parte jurídica, seja na parte também de gestão e processo de dentro da empresa. Perfeito. E como vocês são referências, né, aqui nessa área, e referência traz prestígio, mas também traz responsabilidade. Então, como é que vocês lidam com essa pressão de manter o padrão de excelência que o nome de vocês passou a carregar aqui na cidade de Sousa? Existe alguma pressão? Vocês lidam de forma positiva ou mais difícil? Tem algum desafio? Eu vou responder essa porque essa sempre foi, acho que uma das principais preocupações de Bárbara, que ela sempre se preocupou muito com a parte técnica do escritório. Ela é a nossa coordenadora jurídica, então ela está à frente da coordenação jurídica do escritório, das teses, das petições. E hoje, mesmo com a nossa expansão, mesmo com o número de processos que a gente tem, não há uma petição que seja protocolada pelo escritório que não seja revisada ou aperfeiçoada por ela ou por mim, né? Então isso é algo que a gente se preocupa muito, a gente preza muito por essa qualidade, porque a gente sabe que é um dos nossos diferenciais, esse compromisso, essa dedicação com o zelo mesmo técnico das petições, do trabalho técnico que é feito. E vocês relataram aí que houve vários momentos que o MFV teve a sua expansão, né? Eu acho que a expansão mais significativa está acontecendo agora, com a chegada de várias pessoas, né? Vários profissionais excelentes, que passam também por entrevista com vocês. Então, como é que vocês imaginam o MFV daqui a 2037? Estamos falando de 11 anos à frente. O que é que vocês buscam? O que é que vocês almejam? Vocês planejam ter mais colaboradores com vocês? Hoje temos 11, né? Isso. 11 colaboradores. Então, até 2037, como é que vocês imaginam o MFV aqui, não só na região de Sousa, mas na Paraíba, né? Como o Igor falou, né, a nossa grande preocupação por muito tempo era essa questão do crescimento sem perder qualidade. Isso a gente não abre mão. Mas a gente tem investido muito em gestão, em processos internos, em procedimentos, em padronização, para garantir um crescimento seguro. E a gente quer crescer, e a gente vai crescer, né? Nosso propósito é ser o maior e mais reconhecido escritório de advocacia do sertão paraibano. E nossos planos são nesse sentido, de continuar expandindo, continuar crescendo, desenvolvendo áreas especializadas. Hoje nós já temos a área de família e sucessão, nós já temos a área de direito previdenciário, nós já temos a área de direito da saúde, direito digital, nós já temos áreas especializadas dentro do escritório, com referências, né, nessas áreas, que nos permite dizer que a gente está nesse caminho de crescimento em um ano, né, na verdade, menos de um ano, que foi de maio para cá. A gente já praticamente triplicou o tamanho da equipe e a gente quer continuar nesse ritmo. Então, em 2037, espera-se que a gente alcance aí esse propósito de ser o maior e mais reconhecido escritório de advocacia do sertão paraibano. Se continuar assim, meu amor, antes de 2037, né? Porque vocês estão bem pra frente. Que bom, né? Vocês estão evoluindo a cada dia, a cada tempo. Acho que, não sei, né? Se vocês esperavam em 2026 já estar onde está? Ou vocês pensavam que ainda ia demorar mais, que houve mais resistência, que a equipe não cresceria tanto assim? Não, como eu disse, a gente nunca esperou, realmente. A gente sempre achou que o processo ia ser mais lento, mas a gente teve, graças a Deus, um processo de crescimento muito rápido, né? E a gente não esperava
nem o crescimento desde a inauguração em 2015, como também esse crescimento da reformulação, né? Que foi a partir do ano, como a Bárbara disse, maio do ano passado, que a gente começou Da noite pro dia, literalmente. que a gente começou a, de fato, implantar processos, contratou softwares caros para melhorar a gestão do escritório. Então, realmente, o avanço de maio para hoje foi muito exponencial. A gente não esperava. Eu, pelo menos, não esperava. Também não. E para encerrar, uma última pergunta aqui. Como você até mesmo acabou de falar, contrataram softwares, vocês viajam, vão atrás de tipo o G4, né, que é uma grande referência de como é que fala? Workshop, não. É a escola de negócios. Escola de Uma negócios. escola de negócios, vocês viajam, trazem inovação aqui para a sede de vocês em Sousa. Vocês unem modernidade com a advocacia, mostrando que ambos podem andar de lado a lado. E no meu Instagram, assim, quando eu posto, se tivesse, assim, uma vaga de estágio, de emprego, com certeza iria bombar, porque muita gente admira a forma como vocês enxergam a advocacia e levam a advocacia adiante. Para encerrar aqui com vocês, vocês sabem que vocês são jovens, super atenados no que há de mais moderno, tanto na advocacia como no mundo atual. Vocês viajam, trazem tecnologia, instalam softwares, vocês transitam bem entre a rede social e o mundo normal, o mundo físico aqui da gente. Então, qual é a dica de ouro que vocês dariam assim, para os jovens que estão terminando a faculdade, ingressando na advocacia? O que é que vocês acham essencial para construir sua marca sólida? Porque muita gente enxerga o direito assim como algo que é longo, né? Não é algo imediato. Então, qual é a dica para que vocês dariam para o pessoal assim iniciar na advocacia com chave de ouro? Excelente pergunta. Eu sempre digo aqui para os estagiários do escritório que nós somos apaixonados pela advocacia e nós nunca pensamos em ser outra coisa senão advogado. Desde dos bancos da faculdade, a gente sempre pensou em ser advogado e somos apaixonados pela advocacia. E eu digo para os estagiários, quando perguntam, você pretende fazer o quê? Não, não sei, se tiver coragem, se tiver vontade, vá ser advogado. Porque no início, realmente, você sofre um pouco, o início é complicado, mas se você tiver coragem, determinação e a ousadia de fazer algo diferente, por mínimo que seja, você vai ser uma pessoa de sucesso. Porque a advocacia, apesar das pessoas acharem que ela está saturada, que ela tem muitos profissionais já, eu já penso o contrário. Eu acho que tem muita gente fazendo o mesmo, mas tem poucas pessoas fazendo o diferente. Um bom ponto de vista. Então, se você, como eu disse, tiver coragem, determinação para sofrer um pouco no início, mas tiver essa ousadia de fazer algo diferente, você vai colher os frutos lá na frente e você vai ser uma pessoa de sucesso. Porque é um mercado muito bom, eu considero um mercado muito bom, se você estiver disposto a ter esse diferencial. Principalmente porque não falta demanda, né? Isso. É um mercado que não falta demanda. Qual a sua dica, doutora Bárbara? A minha primeira dica é para todo e qualquer Conselho. jovem, não só para estudantes de direito. Escolham fazer, aqui eu repito o que eu falei na pergunta da mulher, né? Escolham fazer algo que vocês amem, que aí o sucesso é garantido, independentemente do que está em alta, do que está na moda. Se eu tivesse feito um curso que estava em alta na época que eu terminei o terceiro ano, foi um curso que hoje já está em queda, porque tem essa questão do ciclo, né, do mercado. Então, o importante é você fazer o que você ama, porque aí o sucesso é garantido, porque você vai ter força, você vai ter determinação, você vai ter garra de lutar por aquilo. E não vai parecer tanto esforço do que se você estiver fazendo uma coisa que você não é apaixonado por ele. Em segundo lugar, que eu esqueci, que era o segundo lugar. Corta! Sim. Em segundo lugar, é reforçar realmente a nossa paixão pela advocacia, que inclusive é um dos valores aqui do escritório, né? A paixão pela advocacia, a gente defende, ama e vive disso. Em segundo lugar, é a nossa paixão pela advocacia, que, se possível, eu transmitiria para cada um, né, desses jovens, porque é uma profissão apaixonante pelo seu dinamismo, pela capacidade que a gente tem de resolver problemas, e isso é muito intrigante e envolvente. Então, se você tem essa paixão também, invista nela, né? Muita gente vai dizer que é difícil,
Muita gente vai dizer que a advocacia é penosa, que, ai meu Deus, que é difícil. Mas o que é que não é difícil na vida? O que é que a gente não precisa se esforçar para valer a pena? Tudo. Então, assim, se você realmente ama a advocacia, você invista seu tempo, faça algo diferente, como o Igor falou, que você vai obter sucesso. Só tem que ter paciência, né? A gente não pode querer hoje investir o nosso tempo e amanhã ter o sucesso. A gente precisa ter paciência para colher os frutos. Mas Demorou 11 anos, inclusive, né, pra vocês pro tamanho que a começarem. gente está aqui hoje, demorou 11 anos. E daqui a 11 anos a gente vai estar comemorando os últimos 11 anos. E assim vai. Cada etapa tem suas conquistas, cada etapa tem seus méritos, cada etapa tem suas dificuldades. Dificuldade vai ter em tudo na vida. A gente precisa escolher as batalhas que a gente quer enfrentar, né? Então, o importante, primeiro, ser apaixonado pelo que você vai fazer. Se é advocacia, ótimo, tem nosso apoio e nossa admiração, porque realmente é o que a gente ama fazer. E segundo, é paciência e determinação, porque realmente a gente precisa investir tempo, precisa investir dinheiro também, que a gente tem que tirar do próprio bolso para investir naquela atividade, mas uma hora o resultado, o sucesso vem com certeza. E é uma dica bem válida, até saindo fora do meu personagem aqui de entrevistador, gente, porque eu também estagio aqui no escritório e eu acho que eu até falei na entrevista para entrar aqui que eu não era tão apaixonado pela advocacia em si, eu achava justamente uma área. Eu gostava da área criminal, por exemplo, mas é uma área que existe muito estômago, muitas atrocidades acontecem na nossa sociedade, mas era uma área que eu gostava e admirava. Mas é aquela questão, né? A faculdade não nos ensina tudo. A faculdade ensina a base ali e a vida basicamente te ensina. Os lugares que você frequenta é que vão te tornar um excelente profissional. E eu atuava antigamente no Ministério Público, na área criminal. Eu gostava da área, mas minha paixão pela advocacia ainda não tinha vindo, né? Não tinha chegado. Até surgiu a oportunidade de estagiar aqui no MFV, o que me abriu logo os olhos, porque Igor falou, sempre tentar fazer algo diferente, sempre tentar fugir do óbvio. E eu acho o direito, por mais que seja clichê, mas é uma área ampla. É uma área ampla que a gente não deve só olhar para um ponto de vista em si. Tem vários outros pontos de vista. E a partir do momento que eu entrei aqui, eu vi de fato que existem vários pontos de vista, entendeu? A área empresarial, por exemplo, que é uma área que eu já trabalho de forma pessoal, né, no ramo de publicidade, mas existe a área empresarial preventiva, a área empresarial do direito do trabalho, dessa assessoria jurídica que eu ofereço aqui no escritório. Existem outras áreas do direito também bacanas de serem vistas, de ajudar a sociedade como um todo. Então, não se prendam realmente a uma coisa só. O direito é amplo, o direito não é objetivo, é subjetivo, vai de cada um. E a mesma forma que eu estou gostando mais de estagiar, de aprender com esses dois grandes mestres aqui e com outros profissionais bacanas que tem aqui no escritório também. Então, acredito que cada um, se gostar um pouco da área, pelo menos porque eu não entrei sem gostar também não, tá, gente? Eu entrei na faculdade já com aquela porcentagem de gostar da área do direito mesmo. Porém, até então não tinha achado aquele meu fogo, aquela paixão. E ao entrar aqui, eu estou podendo conhecer o direito digital, o direito empresarial, outras áreas do direito que também eu gosto e que, como o Igor disse, né, foge do tradicional, não é escritório tipo assim, engessado, como a gente vê aí que o direito é isso, tem que ser 1 mais 1 é 2. Aqui não, a gente às vezes faz 1 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, a gente enxerga outras possibilidades, o que é bem legal, porque foge desse tradicionalismo e abraça a modernidade. Então, vocês dois são grandes referências para pessoas jovens, assim como eu também, que estão terminando a faculdade, que são da geração Z, né? Que a gente tem essa brincadeira, assim, deles ser de outra geração, mas também são dois jovens. Como é comunicação? Eles dois são dois jovens também, porém um pouquinho de anos de diferença, mas que ao mesmo tempo enxergam o direito como algo futuro, algo tecnológico, algo moderno, que não se deixam se encaixar nos padrões que a sociedade já está acostumada, né? Então, parabéns pelo trabalho dos dois. Vocês dois são grandes referências, tanto para os empresários, como estudantes, como outros profissionais também. E que seja o primeiro de muitos, né, gente? Estamos inaugurando aí o MFV Cast. Perfeito. E que bom começar com vocês dois, né? Foi que ótimo. Bom, foi muito bom, Laine, e dizer que a gente também aprende muito com você todos os dias. Eu sempre digo que você é um gênio da área
do marketing, né? Você tem um potencial incrível, isso aqui eu digo para todo mundo. E no dia a dia a gente aprende muito com você também. E eu acho que isso é o bacana, quando eu falei lá no início da nossa conversa sobre a questão da modernidade, né? Uma palavra, uma característica do escritório. Porque a gente tenta sempre se modernizar, tá à frente do tempo, vamos dizer assim. E a gente contando com você aqui, a gente também está, de certa forma, à frente do tempo, porque você é referência nessa parte digital e está agora aqui com a gente, descobrindo essa paixão pelo direito e também nos auxiliando com essa parte do digital. Que bacana, obrigado. Então, eu acho que isso é o segredo, é fazer o diferente, como eu disse, é se reinventar, é pensar fora da caixa, apesar de ser uma frase que o pessoal acha clichê, né? Mas é uma frase mais que certa. Pensar fora da caixa, você não pode ficar sem um caminho só, quando tem vários outros caminhos. Exatamente. Né? E é enxergar de fato, como você falou, um escritório como uma empresa. Não é aquele escritório antigo que era o pai, recebia do filho e era uma coisa engessada, os clientes eram amigos da família, não. O escritório aqui hoje você nota, você percebe no dia a dia, a gente é uma empresa, a gente tem cultura, a gente tem visão, valores, propósito. Setores. Então a gente se comporta realmente como uma empresa e adota todos os procedimentos para tal, né? Pois é, Laine, foi um prazer enorme ter essa conversa com você, que você transformou o momento de inauguração aqui do nosso MFVcast em um momento de muita alegria, leveza e democratizando também uma profissão, né? Trazendo a advocacia mais para perto da sociedade, para entender como é que funciona. E isso foi muito bacana. E sobre o futuro, né, do quadro que você falou, espero que tenha muitos outros. De fato, a gente espera que o quadro temos certeza que o quadro vai trazer muita gente boa para aqui, empresários para trazer uma visão de gestão, de empreendedorismo, de inspiração, de força, trazer outros membros aqui do escritório também para falar das suas áreas, porque tem muita área que precisa também se aproximar da sociedade, porque faz um serviço social muito bacana no sentido de garantir a subsistência de pessoas ou então de garantir a resolução de conflitos de uma forma muito mais suave. Enfim, a gente espera com esse quadro realmente aproximar a sociedade do direito de uma forma leve, como foi hoje, e que seja muito duradouro. Que bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar com esses dois grandes nomes aqui da Advocacia de Souza, referência e sócios fundadores do MFV, apresentando o primeiro episódio do MFV Cast, com dicas, conhecendo um pouco mais do lado de sócios empreendedores, de casal, um pouco mais da família, e com grandes diferenciais aí para nosso mundo jurídico como um todo. Então aguardem os próximos episódios, vem muita coisa boa por aí, como eles dois já adiantaram, e vai ser um prazer compartilhar tudo com vocês. Tchau, tchau! Foi tudo! Arrasamos, viu? Parabéns. Ficou tudo. Você é um hoster de tudo.